após Jesus se entregar, ser crucificado, morrer, ressuscitar, ele aparece por algumas vezes aos seus discípulos. E eu quero falar sobre isso, bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de João e hoje é dia de encerrarmos a leitura deste livro. Amém? E hoje é dia de lermos os capítulos 19, 20 e 21 do livro de João. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos João no seu capítulo 21, que é o último capítulo de João, do versículo 1 ao versículo 17 da palavra do Senhor, que diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Então, alimente as minhas ovelhas. Amém? Olha só que interessante. Nós criticamos Pedro por essa atitude de ele ter largado tudo e ter voltado para o barco para pescar. Só que se você parar para analisar, aonde foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus? Quando Jesus caminha pelas águas, aonde Pedro estava? Antes dele entrar na água e até conseguir caminhar sobre as águas, antes mesmo de começar a afundar e Jesus pegar ele pela mão. Quando acontece aquela tempestade, o vento contrário em alto mar, aonde foi que Pedro foi acordar Jesus quando ele estava dormindo? Você entende a mentalidade de Pedro aqui? Ele sabia aonde ele poderia encontrar Jesus. E por isso Pedro volta para o barco, porque os encontros mais importantes da vida de Pedro foi no barco. Então é por isso que Pedro ele retorna para o barco,
porque ele queria encontrar o seu Senhor. Não é porque Pedro larga tudo e quer voltar a trabalhar. Não, é porque ele sabia quão importante era estar no barco. Porque todas as vezes que Pedro estava no barco, Jesus se apresentou para Pedro. Amém? Mas eu acho interessante quando Jesus também faz as 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando Pedro lembrando, quando Jesus fala pela 3ª vez, faz essa pergunta, Pedro, tu me amas? Parece que Pedro, ele lembra que ele negou Jesus 3 vezes também. E aí a resposta de Pedro é, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Era como se ele estivesse dizendo, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo, mas o Senhor sabe o quanto eu também fui covarde. E é por isso que Jesus vira para Pedro dizendo, então alimente as minhas ovelhas. Isso tem um impacto muito grande na vida de Pedro, ao ponto de Pedro se tornar o líder dos discípulos. Amém? Mas nós precisamos voltar aqui um pouquinho no capítulo 20, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Eu quero falar sobre isso com você. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23, a palavra do Senhor diz assim, ao entardecer naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja convosco. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. E o que a gente já entende logo aqui? É que eles receberam ali o Espírito Santo de Deus, porque o texto vai dizer, então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E com Jesus não tem negócio de fazer milagre depois. Jesus, ele realiza ali na hora e pronto. Às vezes nós temos a impressão de que eles só receberam o Espírito Santo lá em Atos, né? Atos 2. Mas, na verdade, eles receberam o Espírito Santo antes mesmo de Atos. Porém, eles nem perceberam o que eles tinham recebido de Jesus. E é bem verdade que, às vezes, nós também não percebemos as coisas maravilhosas que nós recebemos do Senhor. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Dê valor, valorize essa maravilha que Deus depositou sobre a sua vida. E continuando, do versículo 24 ao versículo 29, a palavra do Senhor vai dizer, um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Amém? Olha só, Jesus está falando justamente de você e de mim. Os discípulos, apóstolos, posteriormente, andaram, caminharam com Jesus. E no caso de alguns deles, como propriamente dizendo aqui Tomé, acreditou porque viu Jesus. Porém, nós acreditamos em Jesus mesmo sem enxergar o Senhor. Mas nós sabemos que Jesus padeceu por nós, ressuscitou e hoje está à destra do Deus Pai, intercedendo pelas nossas vidas.
Nós acreditamos que Jesus é o Filho unigênito de Deus e que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, o texto vai dizer que todo aquele que crer sem ter visto Jesus, como os discípulos viram, esses serão maiores. Por quê? Porque não necessita enxergar para crer. Simplesmente crer porque tem fé. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.